15 anos sozinho numa fazenda silenciosa, até que um grito de desespero mudou tudo e quase nos matou. Olhem, antes de eu começar a contar essa história que mudou minha vida para sempre, eu quero pedir uma coisa para vocês que estão me ouvindo agora. Se essa história tocar o coração de vocês de alguma forma, deixem um like aí embaixo, comentem alguma coisa, qualquer coisa mesmo, e me digam de que cidade vocês estão assistindo. É que às vezes a gente se sente sozinho demais nesse mundo, sabe? E saber que tem gente do outro lado me escutando, isso me dá uma força que vocês nem imaginam. Meu nome é Jonas. Jonas Pereira da Silva, 52 anos, fazendeiro aqui no interior de Minas Gerais, na região de Três Corações. E eu vou contar para vocês como uma manhã de terça-feira, dessas manhãs comuns que a gente acorda pensando que vai ser igual a todas as outras, pode virar sua vida do avesso e te ensinar coisas sobre ser humano que você jamais imaginou que precisava aprender. Era março de 2023. O calor ainda pegava forte, mesmo sendo início de outono. Eu acordei como sempre acordo, 5:30 da manhã, com o galo cantando lá no terreiro e o cheiro de café que eu mesmo tinha preparado na noite anterior. Daqueles cafés de coador de pano que minha mãe me ensinou a fazer antes de morrer. A casa estava em silêncio, como sempre esteve nos últimos 15 anos, desde que Maria partiu. Não de morte, não. Maria me deixou por outro homem, um comerciante da cidade que prometeu para ela uma vida que eu nunca consegui dar. Casa com ar-condicionado, carro novo, viagens para a praia, coisas que um fazendeiro pequeno como eu, com 300 hectares de terra boa, mas sem muito capital, não conseguia oferecer. Eu não guardo mágoa da Maria, não. Entendo ela. A vida aqui é dura, pesada. O silêncio às vezes dói mais que qualquer grito. Tem noite que você deita na cama e o único som que escuta é o vento balançando as folhas do eucalipto lá fora e o coração batendo no peito, lembrando que você ainda está vivo, mesmo quando não se sente muito vivo por dentro. Depois que ela foi embora, eu me agarrei no trabalho. Levantava antes do sol, ia dormir depois das estrelas aparecerem. Cuidava do gado, das plantações de milho e feijão, consertava cerca, limpava pasto. Minha propriedade ficou bonita, organizada, produtiva, mas vazia. Sempre vazia. Eu conversava com os animais, falava sozinho enquanto trabalhava, às vezes ligava o rádio bem alto só para sentir que tinha vida humana por perto, mesmo que fosse só uma voz saindo daquele aparelho velho. Os vizinhos mais próximos ficam a uns 5 quilômetros daqui. Dona Conceição, uma senhora de 70 anos que cria galinha e vende ovo na cidade, e seu Antônio, que tem umas poucas cabeças de gado. Gente boa, simples, que me trata bem, mas que também entende que cada um tem sua vida, seus problemas, suas dores. A gente se encontra no mercado da cidade às vezes. Conversa sobre o preço do boi, sobre a chuva que tarda a vir, sobre os filhos que foram embora para São Paulo atrás de emprego melhor. Conversa de gente do interior, sabe? Dessas conversas que dizem muito sem dizer quase nada. Eu tinha me acostumado com essa rotina. Acordar, trabalhar, comer, dormir. Fins de semana iguais aos dias de semana. Às vezes ia para a cidade comprar suprimento, pagava as contas no banco, tomava uma cerveja no bar do Zé Pequeno e voltava para casa. Tinha uma televisão velha que pegava uns 3 canais quando o tempo estava bom, um rádio que nunca me abandonou e uma biblioteca pequena com uns livros que Maria deixou para trás quando foi embora. Romances antigos, uns livros de receita, uma Bíblia que pertenceu à minha avó. Eu não sou homem muito religioso, mas às vezes, principalmente nos domingos, eu abria aquela Bíblia e lia qualquer coisa. Não por fé, não por buscar respostas. Era mais por sentir o cheiro daquelas páginas amareladas, por imaginar minha avó segurando o mesmo livro, lendo as mesmas palavras com aquela voz doce que ainda escuto às vezes no vento. Era uma forma de não me sentir tão desligado de tudo, de todo mundo, de Deus, sei lá. Minha casa é simples. 3 quartos, uma sala, uma cozinha, um banheiro. Construí ela com minhas próprias mãos nos anos 90, quando ainda sonhava em ter uma família grande. Filhos correndo pelo quintal, almoços de domingo com mesa cheia de gente e comida.
O quarto principal ainda tem a cama de casal, que eu e Maria dividimos por 12 anos. Eu nunca consegui me desfazer dela. Os outros quartos viraram depósito de ferramentas, semente, ração, coisas práticas, coisas que fazem sentido na vida de um homem sozinho. O quintal da frente é grande, com uma mangueira velha que dá sombra na varanda e algumas roseiras que eu insisto em cuidar porque foram Maria quem plantou. Elas florescem todo ano, vermelhas e perfumadas, lembrando que beleza existe mesmo quando a gente não tem ninguém para dividir ela. Atrás da casa tem o curral, o depósito de ração, a cocheira onde ficam os cavalos. 3 cavalos, Trovão, um baio manso que uso para o trabalho do dia a dia. Estrela, uma égua preta esperta que herdei do meu pai. E Ventania, um cavalo mais novo, meio arisco, que comprei há uns 2 anos de um criador em Lavras. A propriedade é bonita, não posso negar. Cercada por morros cobertos de mata, com um córrego, que nunca seca correndo na divisa com as terras do seu Antônio. Tem pasto bom, terra fértil, vista linda para o pôr do sol. Quando eu era mais novo, eu costumava sentar na varanda no final do dia e agradecer a Deus por ter me dado um pedaço de terra tão bonito para cuidar. Hoje eu ainda faço isso, mas o agradecimento vem meio misturado com uma tristeza que eu não sei explicar direito. É como se a beleza do lugar só servisse para me lembrar de tudo que eu não consegui construir nele. O gado são 43 cabeças de Nelore, gado bom, bem cuidado. Eu conheço cada animal pelo nome, pelo jeito de andar, pelas manhas. Tem a Morena, uma vaca velha que sempre foi meio teimosa. O Gigante, um boi grande que é mansinho como um cachorro. A Princesa, uma novilha que nasceu aqui na fazenda e que tem olhos tão expressivos que às vezes parece que ela entende tudo que eu falo. Gado, para mim, não é só negócio, não. É companhia. São os únicos seres vivos que convivem comigo todos os dias, que dependem de mim, que me fazem sentir útil. Naquela manhã de terça-feira, eu fiz tudo igual sempre fazia. Levantei, tomei o café com pão caseiro que eu mesmo assava aos domingos, vesti a roupa de trabalho, calça jeans desbotada, camisa xadrez, botina de couro, e saí para ver o gado. O sol estava nascendo devagar, pintando o céu de cor de laranja e rosa, e os passarinhos cantavam alto nas árvores. Bem te vi, sabiá, o Irapuru, uma sinfonia que eu ouvia há mais de 20 anos e que nunca cansava de escutar. Eu caminhei pelo pasto verificando se estava tudo em ordem. As vacas estavam tranquilas, algumas deitadas ruminando, outras pastando perto do córrego. O sal estava no coxo, a água estava limpa, tudo normal. Eu cumprimentei cada animal que encontrava pelo caminho, conversando sozinho como sempre fazia. Bom dia, Morena. Como você passou a noite, Gigante? Ô, Princesa, você está gordinha, hein? Conversa de gente sozinha que precisa conversar. Com alguém, mesmo que esse alguém seja um animal. Eu estava voltando para casa para buscar umas ferramentas e consertar um pedaço de cerca que tinha visto meio frouxo, quando escutei um barulho estranho vindo da estrada de terra que passa na frente da propriedade. Era um som que eu conhecia bem, som de cavalo galopando forte, pesado, como se estivesse correndo assustado. Mas tinha alguma coisa diferente naquele galope. Alguma coisa que fez meu estômago apertar e meu coração acelerar, sem eu entender direito por quê. Eu parei no meio do quintal e prestei atenção. O som estava ficando mais forte, mais próximo, e junto com o barulho das ferraduras batendo na terra dura, eu comecei a escutar uma outra coisa que gelou meu sangue. Era um grito de mulher, um grito de desespero, de medo, de dor, um grito que parecia estar pedindo socorro de um jeito que eu nunca tinha escutado antes na minha vida. Eu larguei as ferramentas ali mesmo no chão e corri para um portão da frente. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia sentir ele pulsando no pescoço, nas têmporas. Quando cheguei perto da cerca que divide minha propriedade da estrada, eu vi uma cena que vai ficar gravada na minha memória até o dia que eu morrer. Era um cavalo preto grande correndo descontrolado pela estrada de terra, e presa a ele, sendo arrastada pelo chão pedregoso, tinha uma mulher. Ela estava amarrada ao cavalo por uma corda que passava em volta da cintura dela. Os braços estavam livres e ela tentava se proteger o rosto das pedras e da poeira, mas o corpo dela quicava no chão como um boneco de pano.
O vestido azul claro que ela usava estava rasgado e sujo de terra e sangue. O cabelo castanho voava solto, cheio de poeira e gravetos, e ela gritava. Gritava com uma voz rouca de tanto gritar, uma voz que mal saía da garganta, mas que ainda tentava pedir ajuda. Eu não pensei 2 vezes. Pulei a cerca de madeira que eu mesmo tinha construído, coisa que não fazia há pelo menos 10 anos, e corri atrás do cavalo gritando para ele parar. Pare! Pare, seu desgraçado! O animal estava em pânico total, os olhos esbugalhados, espuma saindo da boca, as orelhas para trás. Ele não me conhecia, não confiava em mim, e quanto mais eu gritava, mais assustado ele ficava. Eu corri pela estrada levantando poeira, meu pulmão ardendo porque faziam anos que eu não corria assim. Mas eu sabia que se não conseguisse parar aquele cavalo logo, a mulher ia morrer. Ia morrer ali na minha frente, sendo arrastada até não sobrar nada dela. Então eu fiz a única coisa que veio na minha cabeça. Parei de gritar e comecei a falar baixo, com aquela voz que eu usava com meus próprios cavalos quando eles estavam nervosos. Calma, menino, calma. Eu não vou te machucar. Calma. Eu continuei correndo, mas agora falando baixo, quase sussurrando, e aos poucos o cavalo começou a diminuir o ritmo. Ele ainda estava assustado, ainda corria, mas não. Era mais aquele desespero cego de antes. Quando ele diminuiu o suficiente, eu consegui alcançar as rédeas que balançavam soltas e puxei com firmeza. Pare agora, menino! Pare! O cavalo parou enfim, tremendo todo, suando, respirando pesado. Eu segurei firme as rédeas com uma mão e com a outra fui até a mulher. Ela estava caída no chão, imóvel, e por um segundo terrível eu pensei que tinha chegado tarde demais. Mas quando eu me ajoelhei do lado dela e chamei, ela abriu os olhos. Eram olhos castanhos, do cor de mel, cheios de dor e medo, mas vivos, ainda vivos. Calma, moça. Você está segura agora. Eu vou te ajudar. Minha voz saiu trêmula porque eu estava nervoso, assustado, e fazia tanto tempo que eu não falava com uma mulher de verdade que eu quase esqueci como fazia. Eu desamarrei a corda da cintura dela com cuidado, tentando não machucar mais do que já estava machucado. A corda tinha cortado a pele, deixando marcas vermelhas e roxas em volta da barriga. Ela tentou falar alguma coisa, mas só saiu um gemido rouco. Os lábios estavam rachados e sangrando. O rosto estava arranhado por causa das pedras, mas mesmo assim eu conseguia ver que ela era bonita. Não bonita de revista, não. Bonita de verdade, daquelas belezas simples que a gente encontra às vezes andando pelas cidades pequenas do interior. Devia ter uns 30 e poucos anos, cabelo castanho que quando estivesse limpo devia brilhar no sol. Pele clara que agora estava toda marcada e machucada. Consegue andar? Eu perguntei, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Ela tentou se apoiar em mim, mas as pernas falharam e ela quase caiu de novo. Estava muito fraca, muito machucada. Então eu fiz o que qualquer homem decente faria. Passei um braço por baixo dos joelhos dela e outro por trás das costas e a levantei no colo. Ela era leve, mais leve do que eu esperava. Ou talvez fosse a adrenalina que me dava força. Eu a carreguei até minha casa enquanto o cavalo que tinha causado todo aquele estrago me seguia mansinho, como se nada tivesse acontecido. Animais são assim mesmo, não guardam rancor, não ficam relembrando os problemas. Fazem o que têm que fazer e depois seguem em frente. Eu levei ela para dentro de casa e a deitei no sofá da sala. Corri para a cozinha, peguei uma bacia com água morna, algumas toalhas limpas e o estojo de primeiros socorros que eu sempre mantinha em casa para tratar os animais quando se machucavam. Quando voltei para a sala, ela estava tentando se sentar, mas eu pedi para ela ficar deitada. Não se esforce, você está muito machucada. Deixa eu cuidar desses ferimentos primeiro. Eu molhei uma toalha na água morna e comecei a limpar o rosto dela com cuidado, tirando a terra, o sangue seco, os gravetos que tinham ficado grudados no cabelo. Ela fechou os olhos e deixou eu fazer, confiando em mim de um jeito que me deixou meio emocionado. Fazia tanto tempo que alguém confiava em mim assim. Quando eu terminei de limpar o rosto, ela abriu os olhos e me olhou por um tempo longo, como se estivesse tentando entender quem eu era, onde ela estava, o que tinha acontecido. Então ela falou, e a voz dela, mesmo rouca e fraca, era doce como mel de abelha. Obrigada.
Ela disse só isso, mas do jeito que ela falou, olhando nos meus olhos, eu senti que ela estava agradecendo não só por eu ter limpado os ferimentos, mas por eu ter salvado a vida dela. Eu fiquei sem saber o que responder, então só balancei a cabeça e continuei cuidando dos machucados. Como você se chama? Eu perguntei enquanto passava um pano úmido nas marcas da corda em volta da cintura dela. Ela demorou um pouco para responder, como se estivesse pensando se podia confiar em mim ou não. Júlia. Meu nome é Júlia. E a voz dela ficou ainda mais baixa quando ela completou. Júlia Santos. Eu sou Jonas. Jonas Pereira da Silva. Esta aqui é minha casa, minha propriedade. Você está segura aqui. Eu não sei o que aconteceu com você, mas você está segura agora. Eu falei isso olhando nos olhos dela, querendo que ela acreditasse em mim, que soubesse que eu não ia machucá-la. Ela assentiu com a cabeça e fechou os olhos de novo. Eu terminei de limpar os ferimentos que conseguia ver sem ser inconveniente. Passei uma pomada cicatrizante que eu usava nos animais, mas que sabia que servia para pessoas também, e cobri ela com uma manta que estava no encosto do sofá. Você precisa descansar. Depois que você se sentir melhor, você me conta o que aconteceu, se quiser contar. Agora você só precisa descansar. Eu vou estar aqui perto. Não vou deixar ninguém te machucar. Ela abriu os olhos mais uma vez e me olhou com uma gratidão tão profunda que me apertou o peito. Obrigada, Jonas. Obrigada por me salvar. E ela fechou os olhos e adormeceu ali mesmo, no meu sofá, confiando que eu ia cuidar dela. Eu fiquei ali parado, olhando ela dormir. E pela primeira vez em 15 anos eu senti que minha casa tinha vida de novo. Não era só o silêncio e eu conversando sozinho. Tinha outra pessoa respirando, outro coração batendo. E mesmo que ela estivesse machucada, mesmo que eu não soubesse nada sobre ela ainda, eu me senti menos sozinho do que me sentia há muito tempo. Eu saí da sala devagar para não acordá-la e fui cuidar do cavalo que tinha causado todo aquele problema. Ele estava pastando tranquilo no meu quintal, como se fosse dono do lugar. Era um cavalo bonito, bem cuidado, com sela boa e arreios caros. Não era cavalo de gente simples como eu. Era cavalo de gente que tinha dinheiro, que podia comprar equipamento de montaria fino, que sabia escolher animal de qualidade. Eu tirei a sela e os arreios, deixei ele solto no pasto com meus cavalos e fiquei pensando. Quem era Júlia Santos? Por que ela estava amarrada naquele cavalo? Quem tinha feito aquilo com ela? E mais importante, será que quem fez aquilo ia vir atrás dela? Eu voltei para dentro de casa e me sentei na poltrona em frente ao sofá onde ela dormia. O sol já estava alto. O dia estava esquentando, mas eu não pensava em trabalhar, em cuidar do gado, em fazer nada do que normalmente fazia. Eu só ficava ali olhando ela respirar, vendo o peito subir e descer, escutando os pequenos ruídos que ela fazia dormindo. Era estranho ter alguém na minha casa. Bom e estranho ao mesmo tempo. A casa tinha cheiro diferente agora, cheiro de mulher, de perfume misturado com sangue e poeira. Os móveis pareciam menos velhos, a sala parecia menos vazia. Até a luz que entrava pela janela parecia mais dourada, mais viva. Eu fiquei pensando na Maria, em como ela sempre dizia que a casa era triste demais, quieta demais, que ela precisava de vida, de gente, de conversa. Eu nunca entendi direito o que ela queria dizer até aquele momento, vendo Júlia dormindo no meu sofá. Agora eu entendia. Uma casa sem mulher é como um jardim sem flor. Pode ser bem cuidado, pode ser organizado, mas sempre vai faltar alguma coisa essencial. Júlia dormiu a manhã toda. Eu aproveitei para preparar um almoço caprichado, coisa que não fazia há anos. Frango ensopado com quiabo, arroz soltinho, feijão temperado com linguiça, farofa de bacon, comida de verdade, comida que minha mãe me ensinou a fazer. Enquanto cozinhava, eu ia até a sala de vez em quando para ver se ela estava bem, se ainda estava respirando, se não estava com febre. Por volta do meio-dia, ela acordou. Eu estava na cozinha mexendo o ensopado quando escutei ela chamando. Jonas? A voz dela soava mais forte agora, menos rouca. Eu corri para a sala. Estou aqui. Como você está se sentindo? Eu me sentei na beirada da poltrona, mantendo uma distância respeitosa, mas querendo mostrar que eu estava ali para o que ela precisasse. Melhor. Muito melhor. Obrigada por cuidar de mim. Ela tentou se sentar
e eu ajudei, colocando umas almofadas atrás das costas dela. Onde estou exatamente? Você está na minha casa, na fazenda Santa Rita, perto de Três Corações. Você lembra como chegou aqui? Eu perguntei com cuidado, não querendo forçar ela a falar se não estivesse pronta. Ela fechou os olhos e fez uma careta de dor. Não dor física, dor na alma. Lembro de tudo. E quando ela abriu os olhos de novo, eu vi lágrimas começando a se formar. Foi meu ex-marido. Foi Rogério. Ele fez isso comigo. A voz dela quebrou quando ela falou o nome dele. E eu senti uma raiva crescer dentro do meu peito. Uma raiva que eu não sentia há muito tempo, daquelas raivas que fazem a gente querer pegar um homem no braço e fazer ele pagar pelo mal que causou. Você não precisa falar sobre isso agora se não quiser. Eu falei, mas na verdade eu queria saber tudo. Queria entender que tipo de homem fazia uma coisa daquela com uma mulher. Que tipo de criatura amarrava uma pessoa num cavalo e deixava ela ser arrastada até morrer? Não, eu preciso falar. Eu preciso contar para alguém. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão e respirou fundo. Eu me separei dele há 6 meses. Ele não aceitou. Disse que eu era propriedade dele, que nenhum outro homem ia me ter. Ontem ele apareceu na minha casa em Lavras, onde eu estava morando sozinha, e disse que tinha uma surpresa para mim. Eu fui idiota de deixar ele entrar. Ela parou de falar e ficou olhando para as próprias mãos. Eu esperei, dando tempo para ela continuar no ritmo dela. Lá fora, o gado mugia, baixinho, e o vento balançava as folhas da mangueira. Sons normais da fazenda, sons de paz, tão diferentes da violência que Júlia tinha vivido. Ele me deu um chá, disse que era para a gente conversar com calma, que ele queria me pedir desculpa pelos maus tratos. Eu bebi porque uma parte de mim ainda queria acreditar que ele podia mudar, que ele podia voltar a ser o homem que eu conheci, que eu amei. Ela balançou a cabeça, como se estivesse se xingando por ter sido ingênua. Já tinha alguma coisa. Algum remédio para dormir. Eu desmaiei na minha própria sala. Eu senti o estômago revirar. Imaginar aquela mulher delicada, confiante, sendo drogada pelo próprio ex-marido, me deixou com uma vontade de socar alguma coisa. Mas eu me controlei, porque ela precisava de alguém calmo, alguém que escutasse sem julgar. Quando eu acordei, estava amarrada no cavalo. Ele estava lá, montado no cavalo dele, sorrindo. Sorrindo, Jonas. Como se fosse uma brincadeira. Ele disse que ia me ensinar uma lição que eu nunca ia esquecer. Disse que se eu não podia ser mulher dele, então eu não ia ser mulher de ninguém. E deu um tapa na anca do cavalo. As lágrimas desceram pelo rosto dela e eu tive que fazer um esforço danado para não levantar da poltrona e sair procurando esse Rogério para fazer com ele a mesma coisa que ele fez com ela. Mas Júlia precisava de mim ali, naquele momento. O resto podia esperar. Eu não sei há quanto tempo eu estava sendo arrastada quando você me salvou. Parecia uma eternidade. Eu achei que ia morrer, Jonas. Achei que ninguém ia me encontrar a tempo. Se você não tivesse aparecido... Ela não conseguiu terminar a frase. Mas eu apareci. E você está viva, está aqui, está segura. Esse desgraçado não vai mais te machucar, eu garanto. Eu falei com uma firmeza que nem sabia que tinha. E Júlia me olhou com aqueles olhos de mel, cheios de gratidão e algo mais que eu não soube identificar direito. Confiança? Talvez. Esperança? Você tem fome? Eu fiz um almoço. Nada especial, mas comida caseira, feita com carinho. Você precisa comer alguma coisa para recuperar as forças. Eu me levantei e estendi a mão para ela. Consegue andar até a cozinha? Ela aceitou minha mão e se levantou devagar, testando as pernas. Ainda estava meio fraca, meio tonta, mas conseguiu andar. Na cozinha, ela se sentou à mesa de madeira, onde eu sempre comia sozinho. E pela primeira vez em 15 anos, eu servi comida para 2 pessoas. Está delicioso, ela disse depois de provar o ensopado. Fazia tempo que não comia comida caseira de verdade. Rogério sempre queria comer fora, em restaurante caro, mas eu sempre preferi comida simples, feita em casa. Eu sorri, satisfeito por ela estar gostando. Era bom cozinhar para alguém de novo. Era bom ver alguém apreciando o que eu fazia. Nós comemos em silêncio por um tempo. Um silêncio confortável, diferente daquele silêncio pesado que eu estava acostumado.
Jonas, ela falou de repente, me olhando por cima do prato. Por que você me salvou? Você nem me conhece. Podia ter passado direto, fingindo que não viu nada. Por que arriscou sua vida para salvar uma desconhecida? A pergunta me pegou de surpresa. Eu parei de comer e fiquei pensando na resposta. Por que mesmo? Instinto? Educação? Ou alguma coisa mais profunda que eu não conseguia explicar? Porque era a coisa certa a fazer. Eu falei depois de um tempo. Porque eu não conseguiria viver comigo mesmo se eu deixasse uma pessoa sofrer quando eu podia ajudar. E por que eu parei, sem saber se devia continuar? Porque há muito tempo eu não sentia que minha vida tinha propósito. Hoje eu senti. Ela me olhou com uma intensidade que me deixou sem jeito. Obrigada, Jonas, não só por me salvar, mas por me tratar com dignidade. Por não me ver como uma coitada, uma vítima, por me ver como gente. Você é gente, Júlia. Você é uma mulher forte que passou por uma coisa terrível, mas que sobreviveu. Isso fala muito sobre quem você é. Eu falei e percebi que era verdade. Mesmo machucada, mesmo assustada, ela tinha uma força nos olhos que eu admirava. Nós terminamos o almoço e ela insistiu em ajudar a lavar a louça. Mesmo eu falando que ela devia descansar. É o mínimo que posso fazer, ela disse. Você já fez tanto por mim. Nós lavamos os pratos lado a lado, ela lavando e eu enxugando. E de novo eu senti aquela sensação estranha e boa de não estar sozinho. Quando terminamos, eu ofereci para ela tomar um banho e trocar de roupa. Eu ainda tinha algumas roupas da Maria guardadas, roupas que eu nunca consegui doar ou jogar fora. Júlia aceitou agradecida e eu mostrei onde era o banheiro. Deixei as roupas em cima da cama do quarto principal. Enquanto ela tomava banho, eu saí para ver o gado e pensar no que ia fazer. O cavalo que trouxe Júlia ainda estava no meu pasto, pastando tranquilo. Eu precisava decidir o que fazer com ele. Devolver para o dono? Mas o dono era justamente quem tinha usado o animal para machucar Júlia. Chamar a polícia? Mas será que Júlia queria se envolver com polícia? Fazer boletim de ocorrência? Reviver tudo aquilo? Eu estava perdido em pensamentos quando ouvi Júlia me chamando da varanda. Ela estava lá, usando um vestido simples da Maria, o cabelo molhado penteado para trás, e mesmo com os arranhões no rosto, mesmo com as marcas da violência que tinha sofrido, ela estava bonita. Mas, que bonita! Ela estava viva de pé, sorrindo um sorriso pequeno, mas verdadeiro. O banho me fez muito bem, ela disse. Eu me sinto quase humana de novo, e suas roupas me servem perfeitamente. Obrigada por emprestar. Pode ficar com elas. Eu não uso mesmo. Eu falei e percebi que era meio estranho explicar que as roupas eram da minha ex-mulher. Então resolvi não explicar nada. Algumas coisas eram melhor deixar para depois. Júlia veio até onde eu estava e ficou do meu lado, olhando o pasto, o gado, a paisagem. É lindo aqui, ela disse. Deve ser um lugar muito especial para viver. Muito diferente da cidade. É sossegado. Às vezes sossegado demais. Eu falei sem pensar, e ela me olhou com curiosidade. Você mora sozinho há muito tempo? 15 anos. Minha mulher me deixou há 15 anos. Saiu essa confissão de mim sem eu querer. Como se a presença da Júlia me deixasse mais aberto, mais disposto a dividir coisas que eu nunca contava para ninguém. Ela não disse nada por um tempo, só ficou ali do meu lado olhando o sol que começava a se inclinar para o oeste. Solidão dói, não é? Ela falou baixinho. Mesmo quando você pensa que se acostumou com ela, ela ainda dói. Dói. Eu concordei. E percebi que era a primeira vez em 15 anos que eu falava sobre solidão com alguém que entendia o que eu sentia. É como se você fosse metade de alguma coisa que nunca conseguiu se completar. Júlia assentiu com a cabeça. É exatamente assim. Eu me senti assim durante todo o meu casamento com o Rogério. Sozinha mesmo estando acompanhada. Sozinha de um jeito que machucava todos os dias. Por isso resolvi me separar. Preferi ficar sozinha de verdade do que sozinha fingindo que estava acompanhada. Nós ficamos ali parados. Dois solitários que tinham se encontrado por acaso. Ou talvez não fosse acaso coisa nenhuma. Talvez fosse destino. Essa coisa em que eu não acreditava muito, mas que às vezes acontece e deixa a gente pensando se não existe mesmo uma força
maior cuidando da vida da gente. O sol estava começando a se pôr quando Júlia falou que precisava ir embora. Eu tenho que voltar para Lavras, ela disse. Tenho que cuidar das minhas coisas, da minha vida. E tenho que resolver essa situação com o Rogério. Você não pode voltar lá sozinha. Ele pode estar te esperando. Pode tentar fazer pior da próxima vez. Eu falei, e a preocupação na minha voz era real. A ideia de Júlia se confrontando sozinha com aquele homem perigoso me deixava angustiado. Eu tenho que enfrentar isso, Jonas. Não posso viver fugindo para sempre. E não posso ficar aqui te atrapalhando, aproveitando da sua bondade. Você já fez demais por mim. Mais do que qualquer pessoa faria. Você não está me atrapalhando. Pelo contrário, eu falei e percebi que era a mais pura verdade. Fazia tempo que eu não me sentia tão vivo, tão útil, tão presente no mundo. Fica até amanhã, pelo menos. Deixa os machucados sararem um pouco mais. Ela me olhou por um tempo, longo, como se estivesse pesando prós e contras. Está bem, fico até amanhã. Mas amanhã eu tenho que ir. Tenho que resolver minha vida. Aquela noite nós jantamos juntos de novo, conversamos sobre coisas simples, a vida na fazenda, a vida na cidade, os sonhos que a gente tem e os que a gente teve que abandonar. Ela me contou que sempre quis ser professora, que tinha feito faculdade de pedagogia, mas acabou trabalhando no escritório de contabilidade do pai, porque era mais seguro, mais garantido. Eu contei para ela sobre meu sonho de ter uma família grande, de ver a fazenda cheia de filhos e netos. Quando chegou a hora de dormir, eu ofereci meu quarto para ela e disse que dormiria no sofá da sala. Mas ela insistiu que eu ficasse no meu quarto, que o sofá estava bom para ela. Nós discutimos um pouco, mas ela venceu no final. Sempre as mulheres vencem essas discussões. Eu pensei sorrindo. Eu deitei na minha cama pela primeira vez em 2 dias, desde que ela chegara. Eu tinha dormido na poltrona cuidando dela, mas não conseguia adormecer. Ficava pensando nela ali na sala, sozinha, talvez com medo, talvez lembrando de tudo que tinha passado. Ficava pensando também no que ia acontecer no dia seguinte quando ela fosse embora e eu voltasse à minha rotina de solidão. Por volta da meia-noite, eu escutei ela se mexendo na sala. Passinhos leves, uma cadeira sendo arrastada. Eu me levantei devagar e fui até lá para ver se estava tudo bem. Ela estava sentada na poltrona onde eu costumava sentar, olhando pela janela para a noite estrelada. Não consegue dormir? Eu perguntei baixinho para não assustar ela. Ela virou a cabeça e me viu ali, na porta do corredor, usando apenas uma camiseta velha e uma bermuda, descalço, com o cabelo bagunçado de quem tentou dormir, mas não conseguiu. Não consigo parar de pensar, ela disse, em tudo o que aconteceu, em tudo o que pode acontecer. E também... She fez uma pausa, como se não soubesse se devia continuar. Também fico pensando em você, Jonas, em como foi bom encontrar alguém como você, justamente quando eu mais precisava. Eu me aproximei e me sentei no sofá, onde ela tinha dormido na noite anterior. O ar da noite entrava pela janela aberta, trazendo cheiro de jasmim e de terra úmida. Às vezes as coisas acontecem quando tem que acontecer, eu falei. Minha avó sempre dizia isso. Que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho na hora certa. Você acredita nisso? Ela perguntou, me olhando com aqueles olhos que pareciam enxergar mais do que a maioria das pessoas consegue ver. Eu não sei se acredito em Deus, eu falei sendo honesto, mas acredito que às vezes a vida faz sentido de um jeito que a gente não consegue explicar. E hoje fez sentido eu estar no lugar certo, na hora certa para te ajudar. Júlia sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que eu vi nela desde que a encontrei. Para mim também fez sentido, Jonas. Fez sentido encontrar você, conhecer uma pessoa, boa de verdade depois de tanto tempo convivendo com uma pessoa ruim. Nós ficamos ali conversando baixinho até quase amanhecer. Ela me contou mais sobre seu casamento com Rogério, sobre como ele foi mudando aos poucos, ficando controlador, possessivo, violento. Eu contei sobre Maria, sobre como me senti quando ela foi embora, sobre os anos de solidão que se seguiram. Era estranho falar sobre essas coisas com alguém que eu conhecia há menos de 2 dias, mas também era natural, como se eu já conhecesse Júlia há muito tempo. Quando o céu começou a clarear, ela bocejou e disse que precisava tentar dormir um pouco.
Eu também estava com sono, mas era aquele sono bom de quem passou uma noite agradável conversando com alguém especial. Nós nos despedimos com um boa noite tardio e cada um foi para seu canto descansar. Eu deitei na minha cama e pela primeira vez em muito tempo adormeci sorrindo. Porque mesmo sabendo que Júlia ia embora naquele dia, mesmo sabendo que provavelmente eu nunca mais ia vê-la, eu sabia que aqueles 2 dias tinham mudado alguma coisa dentro de mim. Tinham me lembrado de como era bom cuidar de alguém, de como era bom se sentir necessário, de como era bom não estar completamente sozinho no mundo. Eu acordei com o som de panelas batendo na cozinha. Por um segundo fiquei confuso, achando que estava sonhando. Fazia 15 anos que eu não acordava com o barulho de alguém preparando café da manhã na minha casa. Mas quando o cheiro de bacon fritando chegou até o quarto, eu soube que não era sonho. Júlia estava lá, cozinhando, cuidando da casa como se fosse dela. Eu me vesti rápido e fui para a cozinha. Ela estava de costas para mim, mexendo ovos na frigideira, usando o avental da Maria que eu nunca tinha conseguido guardar. O cabelo estava preso num rabo de cavalo e ela cantarolava baixinho uma música que eu não conhecia. Era uma cena tão doméstica, tão normal, que por um momento eu esqueci de toda a violência que tinha trazido ela até ali. "Bom dia!" ela disse quando me viu na porta da cozinha. "Espero que não se importe. Achei que podia fazer o café da manhã como forma de agradecer por tudo. Você tinha bacon na geladeira, ovos, pão de forma. Faz tempo que não cozinho para alguém. Não me importo nada. Pelo contrário." Eu me sentei à mesa e fiquei olhando ela terminar de preparar o café. Seus movimentos eram seguros, naturais, como se ela conhecesse aquela cozinha há anos. É bom acordar com cheiro de comida caseira. Fazia tempo que eu não sentia isso. Ela pôs os ovos mexidos num prato, o bacon em outro, fez torradas douradas e trouxe tudo para a mesa. Café quentinho, suco de laranja que ela tinha espremido das laranjas do pé no quintal. Um café da manhã de verdade, daqueles que fazem a gente sentir que o dia vai ser bom. "Você cozinha bem", eu disse depois de provar os ovos. "Onde aprendeu?" "Com minha mãe. Ela sempre dizia que uma mulher que sabe cozinhar nunca passa fome e nunca fica sozinha." Júlia sorriu, mas era um sorriso meio triste. Ironicamente, eu casei com um homem que preferia comer fora, que achava que cozinhar era coisa de empregada. Rogério nunca valorizou essas coisas simples. "Rogério é idiota", eu falei sem pensar, e Júlia riu. Uma risada gostosa, genuína, que iluminou o rosto dela toda. Foi a primeira vez que eu a ouvi rir de verdade, e o som ficou gravado na minha memória como uma música bonita que você quer ouvir de novo. "É, ele é mesmo", ela concordou. "Demorei muito para perceber isso, mas ele é. E o pior é que eu deixei ele me convencer de que eu era o problema, de que eu era difícil, exigente, chata. Levei anos para entender que o problema nunca fui eu. Nós tomamos café conversando sobre coisas leves. Ela elogiou as laranjas do quintal, perguntou sobre as plantas, quis saber como eu tinha aprendido a cuidar da terra. Eu contei sobre meu pai, que me ensinou tudo sobre agricultura, sobre minha mãe que cuidava da horta e das flores. Era bom falar sobre eles, lembrar das coisas boas que eles me deixaram. Depois do café, Júlia insistiu em ajudar nos trabalhos da fazenda. Eu disse que ela ainda estava se recuperando, que devia descansar, mas ela foi teimosa. "Preciso me mexer, Jonas. Ficar parada só me faz pensar bobagem. E gosto de trabalhar com as mãos, sempre gostei." Nós fomos juntos ver o gado. Ela ficou encantada com os animais, principalmente com a princesa, a novilha, de olhos expressivos. Os animais pareciam gostar dela também. Se aproximavam sem medo, deixavam ela fazer carinho. Tem gente que nasce com um dom para lidar com bicho, e Júlia era uma dessas pessoas. "Você já pensou em ter animais?" eu perguntei enquanto a observava conversando com a morena, a vaca teimosa que normalmente não deixava ninguém chegar perto. "Sempre quis ter. Rogério era alérgico, então nunca pude ter nenhum cachorro. Mais uma das coisas que eu abri mão por ele." Ela fez carinho na testa da vaca com uma delicadeza que me tocou o coração. "Aqui, eles parecem tão tranquilos, tão satisfeitos. Deve ser porque são bem tratados. Gado sente quando é cuidado com carinho", eu expliquei.
Eles confiam em mim porque sabem que eu nunca vou machucá-los. É igual com pessoas, no fundo. Confiança se constrói com tempo e cuidado. Júlia me olhou de um jeito intenso quando eu falei isso, como se minhas palavras tivessem tocado em alguma coisa profunda dentro dela. É verdade, ela disse baixinho. E você me fez confiar de novo, Jonas. Em menos de 2 dias, você me fez lembrar que ainda existem pessoas boas no mundo. A manhã passou rápido. Nós consertamos um pedaço de cerca, Júlia segurando as tábuas enquanto eu pregava. Eu ensinei ela a ordenhar a vaca que eu mantinha para ter leite fresco. E ela riu quando o leite espirrou na cara dela na primeira tentativa. Eram momentos simples, comuns, mas que para mim tinham um sabor especial. Era como se a fazenda tivesse ganhado vida nova com a presença dela. Por volta do meio-dia, quando o sol estava forte e nós tínhamos voltado para a sombra da varanda, eu vi uma nuvem de poeira se levantando na estrada. Era um carro vindo na direção da fazenda, vindo rápido demais para ser visita social. Meu estômago se apertou e eu senti que alguma coisa ruim estava chegando. Júlia, que estava bebendo um copo de água gelada, seguiu meu olhar e viu a poeira também. O rosto dela ficou pálido de repente e a mão que segurava o copo começou a tremer. É ele, ela sussurrou. É o Rogério. Eu reconheço o carro. Era uma caminhonete preta, grande, dessas que homem rico compra para parecer mais macho do que é. Ela vinha levantando poeira como se o motorista não tivesse pressa de chegar, mas tivesse prazer em mostrar que estava chegando. Era o tipo de chegada que queria intimidar, que queria assustar. Entra para dentro da casa. Eu falei para Júlia, mas ela balançou a cabeça. Não vou me esconder, Jonas. Já me escondi tempo demais. Se ele veio até aqui, vou enfrentar, mas você não precisa se envolver. Isso é problema meu. Agora é problema meu também. Eu respondi, e senti uma determinação crescer dentro do meu peito. Você está na minha propriedade, sob minha proteção. Ele não vai te machucar aqui, eu garanto. A caminhonete parou em frente ao portão e um homem desceu. Alto, forte, bem vestido com camisa social e calça jeans cara. Cabelo gel, relógio dourado no pulso, óculos escuros mesmo não estando sol demais. Tudo nele gritava dinheiro e arrogância. Tudo nele me fez sentir raiva antes mesmo dele abrir a boca. Ele abriu o portão sem pedir licença, como se fosse dono do lugar, e caminhou até a varanda com passos largos, seguros. Quando tirou os óculos escuros, eu vi os olhos dele. Eram olhos frios, calculistas, cruéis. Olhos de homem que estava acostumado a ter o que queria, na hora que queria, do jeito que queria. Júlia, meu amor. Ele disse com uma voz que tentava soar carinhosa, mas que saía falsa, forçada. Que susto você me deu, sumindo assim. Eu fiquei louco de preocupação quando vi que você não estava em casa. Sorte que eu lembrei do rastreador que instalei no seu celular há uns meses. Tecnologia é uma maravilha, não é? Júlia deu um passo para trás, instintivamente, e eu me coloquei entre ela e Rogério. O homem me olhou como se eu fosse um inseto que estava incomodando, um obstáculo menor que ele podia remover facilmente. E você é quem, amigão? Ele perguntou. E o modo como falou amigão estava cheio de desdém e ameaça. O que uma mulher casada está fazendo na casa de um estranho? Porque você ainda é minha mulher, Júlia, mesmo que você tenha essa fantasia de separação na cabeça. Nós somos divorciados há 4 meses, Rogério. Você assinou os papéis, Júlia falou, e eu pude ouvir o esforço que ela estava fazendo para manter a voz firme. E este é Jonas, o homem que me salvou da sua loucura. Ontem, Rogério riu, mas era uma risada sem humor, uma risada perigosa. Salvou? Do que te salvou? De um passeio romântico a cavalo que eu organizei para nós dois? Você sempre foi dramática, Júlia, sempre fazendo tempestade em copo d'água. A cara de pau do homem me deixou sem palavras por um segundo. Ele estava ali, na minha casa, mentindo descaradamente sobre ter amarrado a ex-mulher a um cavalo e deixado ela ser arrastada até quase morrer. E falava como se fosse a coisa mais normal do mundo. Passeio romântico? Eu consegui falar. E minha voz saiu mais baixa, mais perigosa do que eu pretendia. Amarrar uma mulher num cavalo e deixar ela ser arrastada pela estrada? É passeio romântico? Rogério me olhou com mais atenção agora, como se estivesse reavaliando que tipo de homem eu era.
Olha aqui, fazendeirinho, ele disse, e o modo como falou fazendeirinho era puro desprezo. Você não conhece a história toda. Júlia tem mania de exagerar as coisas, de inventar drama onde não tem. Ela estava perfeitamente segura. O cavalo conhece a região, sabe onde parar. Ela estava sangrando, eu disse, sentindo a raiva subir como lava dentro de mim. Estava com marcas da corda, machucada, em estado de choque. Isso não é exagero. Isso é tentativa de homicídio. Rogério deu um passo na minha direção e eu pude sentir o cheiro do perfume caro que ele usava misturado com um suor de nervoso. Ele não estava tão confiante quanto queria parecer. Cuidado com as palavras. Fazendeirinho, você não sabe com quem está falando. Eu tenho advogados que comem gente como você no café da manhã. E eu tenho uma espingarda que não liga para advogado. Eu respondi, olhando direto nos olhos dele. E tenho vizinhos que conhecem bem o barulho de tiro na fazenda. Ninguém estranha quando eu caço javali por aqui. O rosto de Rogério ficou vermelho de raiva. Ele não estava acostumado com gente que não se intimidava com as ameaças dele, que não baixava a cabeça diante do dinheiro e da arrogância. Por trás de mim, eu senti Júlia se aproximar, colocar a mão no meu ombro. Jonas, por favor, ela falou baixinho. Ele não vale a pena você se meter em encrenca por minha causa. Mas Rogério ouviu, e o sorriso que apareceu no rosto dele foi cruel. Ah, então já estão íntimos assim? Que rapidez, Júlia. Mal se separou de mim e já está se oferecendo para qualquer caipira que aparece. Sempre soube que você era uma... Ele não terminou a frase porque eu dei um passo na direção dele com uma expressão que deve ter deixado claro que se ele completasse aquele insulto, advogado nenhum ia poder ajudá-lo. Ele recuou um passo, mas tentou manter a pose de valentão. Júlia, você vai embora comigo agora, ele disse, tentando recuperar o controle da situação. Chega de teatro. Vamos para casa resolver nossos problemas como adultos civilizados. Não vou a lugar nenhum com você. Júlia respondeu. E agora a voz dela estava mais firme, mais determinada. Você me drogou, me amarrou num cavalo, quase me matou. Não existe conversa depois disso. Não existe resolução. Existe só polícia e cadeia. Rogério riu de novo, mas agora a risada estava mais forçada, mais nervosa. Polícia? Você vai contar o que para a polícia? Que seu ex-marido te levou para passear na fazenda da família e você se machucou? Quem vai acreditar nisso? E mesmo que acreditem, você sabe muito bem que eu tenho influência na cidade. Conheço o delegado há anos. Fazemos negócios juntos. Era verdade, e todos ali sabiam. Em cidade pequena, homem rico tem sempre um jeito de escapar das consequências dos próprios atos. Tem sempre alguém devendo favor, alguém que pode ser comprado, alguém que prefere não ver o que está acontecendo bem debaixo do nariz. Mas eu vi, eu falei, dando mais um passo na direção dele. E diferente de você, eu não preciso comprar ninguém para ser respeitado aqui. As pessoas me conhecem há 20 anos, sabem que tipo de homem eu sou. Se eu disser que você é um covarde que machuca a mulher, eles vão acreditar. E o que você vai ganhar com isso? Rogério perguntou, mudando de estratégia, tentando apelar para meu lado prático. Você vai se meter numa briga que não é sua, vai gastar dinheiro com advogado, vai ter dor de cabeça, vai ter inimigo. E para quê? Por uma mulher que você conheceu há 2 dias? Porque é a coisa certa a fazer. Eu respondi, repetindo as mesmas palavras que tinha dito para Júlia no dia anterior. E porque eu não conseguiria olhar no espelho se eu deixasse passar uma coisa dessas. Rogério ficou me encarando por um tempo longo, tentando me intimidar, tentando me fazer recuar. Mas eu tinha passado dos 50 anos, sem nunca baixar a cabeça para ninguém, e não ia começar agora, especialmente não para um homem que machucava a mulher. Está bem, ele disse finalmente. Você quer bancar o herói, é problema seu. Mas, Júlia, você sabe que isso não vai acabar aqui. Você me conhece bem o suficiente para saber que eu não desisto fácil. E você sabe também que eu tenho paciência e recursos. Posso esperar o tempo que for necessário. É uma ameaça? Júlia perguntou, e eu senti ela tremer levemente atrás de mim. Porque se for, tem gente escutando, tem testemunha. Não é ameaça, querida, é promessa. Rogério voltou a colocar os óculos escuros e sorriu aquele sorriso cruel. A gente se vê em breve.
Vocês dois. E ele olhou para mim quando disse isso, deixando claro que a promessa incluía os dois. Ele caminhou de volta para a caminhonete com a mesma arrogância de antes, mas eu podia ver pela postura dele que as coisas não tinham saído como ele esperava. Ele pensou que ia chegar, pegar Júlia e ir embora sem resistência. Não esperava encontrar alguém disposto a enfrentá-lo. Quando a caminhonete sumiu na estrada, levantando nova nuvem de poeira, Júlia desabou numa cadeira da varanda. As mãos tremiam tanto que ela não conseguia segurar o copo d'água que tinha deixado ali quando viu o carro chegando. "Jonas, o que nós fizemos?" ela falou, e a voz dela estava cheia de medo e arrependimento. "Você não conhece o Rogério. Ele é capaz de qualquer coisa quando não consegue o que quer. Ele tem dinheiro, tem influência, tem amigos perigosos. Ele pode destruir sua vida. Minha vida já estava destruída muito antes de você chegar aqui", eu falei, me sentando na cadeira ao lado dela. "Pelo menos agora ela tem um propósito. Tem algo pelo que vale a pena lutar. Eu não quero que você se meta em perigo por minha causa." Júlia estava chorando agora, lágrimas de medo e frustração descendo pelo rosto. "Você é um homem bom, Jonas. Merece ter paz, viver sua vida sem problemas. Eu trouxe violência para sua casa, trouxe perigo para sua vida. Isso não é justo." Eu peguei a mão dela entre as minhas e segurei firme. "Escuta aqui, Júlia. Eu passei 15 anos vivendo meio morto, fazendo as mesmas coisas todos os dias, sem sentir nada de especial, sem ter nada pelo que vale a pena acordar de manhã. Em 2 dias você mudou isso. Você me fez lembrar de como é bom cuidar de alguém, de como é bom se sentir necessário. Mas ele pode te machucar", ela insistiu. "Pode queimar sua casa, matar seu gado, destruir sua propriedade. Pode até..." Ela não conseguiu completar, mas eu sabia o que ela estava pensando. "Ele podia me matar." "Pode ser." Eu concordei. "Mas sabe de uma coisa? Eu prefiro morrer lutando por alguma coisa em que acredito do que viver para sempre sem acreditar em nada. E eu acredito em você, Júlia. Acredito que você merece ser protegida, merece ser respeitada, merece viver sem medo." Ela me olhou com aqueles olhos de mel cheios de lágrimas e algo mais. Gratidão, carinho e talvez algo que eu não ousava nomear ainda. "Obrigada, Jonas. Ninguém nunca lutou por mim antes, nem meus pais, quando eu era nova e Rogério começou a mostrar ciúme demais. Nem meus amigos, que preferiram não se meter quando as coisas ficaram ruins. Você é a primeira pessoa que resolve me defender, mesmo sabendo que vai ter consequências. Todo mundo merece ter alguém que lute por eles", eu falei. "E você não está sozinha mais. Enquanto eu estiver vivo, você não vai estar sozinha." Nós ficamos ali na varanda até o sol se pôr, de mãos dadas, planejando o que fazer. Júlia queria ir embora no dia seguinte, voltar para Lavras, enfrentar a situação de frente. Eu achava perigoso, mas entendia que ela não podia fugir para sempre. Combinamos que eu iria com ela, que ela não enfrentaria Rogério sozinha mais nenhuma vez. Aquela noite, enquanto jantávamos, eu percebi que alguma coisa tinha mudado entre nós. Não era só gratidão da parte dela e compaixão da minha. Era algo mais profundo, mais complexo. Era como se o perigo que enfrentamos juntos tivesse criado um laço que não existia antes. "Jonas", ela disse de repente no meio do jantar, "posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Pode", eu respondi. "Curioso, por que sua mulher te deixou de verdade? Não me leve a mal, mas você é um homem bom, trabalhador, honesto. Não é o tipo de homem que uma mulher deixa por qualquer motivo." Eu mastiguei devagar, pensando na resposta. Era uma pergunta que eu tinha feito para mim mesmo milhares de vezes ao longo dos anos. Por que Maria tinha me deixado? Que tipo de homem eu era que não conseguia segurar uma mulher? Ela disse que estava se sentindo invisível. Eu contei, escolhendo as palavras, com cuidado, que eu cuidava melhor dos animais do que cuidava dela, que eu conversava mais com o gado do que conversava com ela. E talvez ela tivesse razão. Eu nunca fui muito de conversar, de demonstrar sentimentos. "E você mudou depois que ela foi embora?" Júlia perguntou, me olhando com aquela intensidade que me deixava sem jeito. "Aprendeu a conversar, a demonstrar o que sente?" Não tinha com quem praticar. Eu sorri meio sem graça. "É difícil aprender a conversar quando você vive sozinho, mas com você,
Com você é diferente. Com você as palavras saem naturais. Por quê? O que tem de diferente comigo? Ela perguntou, e eu percebi que ela genuinamente queria saber, que não estava pescando elogio. Eu pensei um pouco antes de responder. Acho que é porque você escuta de verdade. Não escuta só as palavras, escuta o que tem por trás das palavras. E porque você não me julga. Não fica esperando eu falar errado para me corrigir, não fica comparando minha vida com a vida de outros homens. Júlia sorriu, e era um sorriso diferente dos outros, mais íntimo, mais carinhoso. É porque eu entendo você, Jonas. Entendo o que é viver sozinho, o que é sentir que ninguém te vê de verdade. Eu me senti assim durante todo o meu casamento, sozinha mesmo, estando acompanhada. Depois do jantar, nós nos sentamos na varanda para aproveitar a brisa da noite. O céu estava limpo, cheio de estrelas que na cidade a gente não consegue ver por causa da poluição luminosa. Era uma noite bonita, dessas que fazem a gente esquecer por um momento que existem problemas no mundo. Você acha que ele vai voltar esta noite? Júlia perguntou, quebrando o silêncio que havia se instalado entre nós. Não. Rogério é covarde. Covarde não ataca de frente, prefere agir pelas costas quando tem vantagem. Ele vai planejar alguma coisa, vai esperar a oportunidade certa. Mas hoje à noite nós estamos seguros. Como você pode ter tanta certeza? Ela perguntou, e eu pude ouvir o medo na voz dela, porque eu conheço homem como ele. São todos iguais, fortes com mulher, fracos com outros homens. Ele não veio aqui hoje para me enfrentar. Veio para intimidar, para mostrar que sabia onde você estava. Quando ele voltar, não vai ser sozinho. Vai trazer companhia. A mão dela procurou a minha no escuro da varanda e quando nossos dedos se entrelaçaram, eu senti uma descarga elétrica subir pelo braço. Era a primeira vez que eu senti alguma coisa assim em 15 anos. A primeira vez que o toque de uma mulher me fazia sentir algo além de solidão. Jonas, ela disse baixinho, quase sussurrando. O que está acontecendo entre nós? Eu não sei direito. Eu respondi sendo honesto, porque honestidade era a única coisa que eu sabia oferecer. Só sei que desde que você chegou, eu me sinto mais vivo do que me sentia há anos. E não é só por causa do perigo, da adrenalina. É por causa de você, de quem você é. Ela apertou minha mão e se aproximou mais de mim na cadeira de balanço onde estávamos sentados. Eu também me sinto diferente, Jonas. Me sinto vista, cuidada, protegida. Me sinto como uma mulher de verdade pela primeira vez em muito tempo. O silêncio que se seguiu era carregado de coisas não ditas, de sentimentos que nenhum de nós sabia como expressar ainda. Era cedo demais para palavras grandes, para promessas, para declarações, mas não era cedo demais para sentir. E nós dois estávamos sentindo coisas que nem sabíamos que ainda éramos capazes de sentir. Aquela foi a última noite de paz que nós tivemos. A última noite antes de tudo desabar de uma vez por todas. Porque no dia seguinte, quando acordamos e fomos para a cozinha tomar café da manhã, encontramos uma surpresa esperando por nós na mesa. Uma foto de nós dois na varanda na noite anterior, abraçados, conversando, de mãos dadas. E no verso da foto, escrito com letra miúda e maliciosa, estava uma mensagem que gelou nosso sangue. Vocês ficam lindos, juntos. Seria uma pena se alguma coisa acontecesse para estragar esse romance. Júlia deixou a foto cair no chão como se ela estivesse queimando. As mãos tremiam tanto que ela teve que se apoiar na mesa para não cair. Ele estava aqui. Ele estava aqui durante a noite e nós não vimos, não escutamos nada. Como ele conseguiu entrar na casa sem a gente saber? Eu peguei a foto do chão e olhei com atenção. Era uma foto boa, tirada com câmera profissional, não com celular. Dava para ver nossos rostos claramente, nossas expressões, até mesmo nossas mãos entrelaçadas. Quem tirou tinha ficado tempo suficiente para escolher o melhor ângulo, o melhor momento. Tinha planejado aquilo. Ele não entrou na casa, eu falei, tentando acalmar Júlia, mas sentindo meu próprio coração disparar. A foto foi tirada de fora, provavelmente de trás daquela moita de bambu que fica do lado da varanda. Ele ficou ali espiando, esperando a oportunidade certa. Mas como ele entrou na propriedade? Eu não escutei carro, não escutei nada. Júlia estava pálida como o papel, os olhos arregalados de medo.
E como ele colocou a foto aqui na mesa? A porta estava trancada. Eu olhei em volta da cozinha procurando sinais de arrombamento. A porta dos fundos estava intacta, as janelas também. Então eu vi. A janelinha pequena do banheiro, que eu sempre deixava aberta para ventilar, estava com o trinco quebrado. Era uma janela pequena demais para um homem adulto passar, mas grande o suficiente para alguém enfiar o braço e jogar alguma coisa dentro da casa. Ou ele tem uma chave, ou conhece alguém que tem. Eu falei, sentindo um arrepio subir pela espinha. Ou então, eu parei, não querendo terminar o pensamento em voz alta. Ou então o quê? Júlia me olhou com desespero. Jonas, fala comigo. Não me esconde nada. Ou então ele não veio sozinho. Pode ter trazido alguém pequeno o suficiente para passar por aquela janelinha. Uma criança, um adolescente. Gente que ele pagou para fazer o serviço sujo. A possibilidade de uma criança estar envolvida naquela loucura me deixou ainda mais nervoso. Rogério estava escalando a violência, envolvendo outras pessoas, transformando aquilo numa guerra que podia sair completamente de controle. Nós temos que ir embora daqui, Júlia disse, caminhando de um lado para outro da cozinha como um animal enjaulado. Agora, Jonas. Hoje mesmo. Ele sabe onde você mora, sabe onde me encontrar. Não estamos seguros aqui. Não estaremos seguros em lugar nenhum enquanto ele estiver solto, eu respondi. E se a gente correr agora, ele vai saber que conseguiu nos intimidar. Vai ficar mais corajoso, mais perigoso. Então, o que você quer fazer? Ficar aqui esperando ele voltar? Esperando ele fazer pior da próxima vez? Júlia parou de andar e me encarou. Você viu o que ele fez comigo da primeira vez. Imagina o que ele é capaz de fazer agora que está com raiva. Eu peguei o telefone e disquei para a polícia. Era hora de tornar aquilo oficial, de colocar as autoridades a par da situação. Mesmo sabendo que Rogério tinha influência na cidade, mesmo sabendo que podia não dar em nada, eu tinha que tentar. Alô, delegacia, eu preciso registrar uma ocorrência. Tentativa de homicídio e ameaça. Eu dei meu nome, endereço. Expliquei a situação toda para o investigador que atendeu. Ele anotou tudo, disse que mandaria uma viatura até a fazenda ainda naquela manhã para colher o depoimento e recolher a foto como evidência. Quando desliguei o telefone, Júlia estava me olhando com uma expressão que misturava esperança e ceticismo. Você acha que vai adiantar alguma coisa? Você mesmo disse que ele tem influência na polícia. Talvez não adiante nada. Mas pelo menos fica registrado. Se alguma coisa acontecer com a gente, pelo menos vai ter um registro de que ele estava ameaçando. E quem sabe apareça algum policial honesto que não está no bolso dele. A viatura chegou por volta das 10 horas. 2 policiais jovens que me trataram com respeito, mas que eu pude perceber que já conheciam o nome de Rogério. Quando eu mencionei ele, eles trocaram um olhar que dizia muito sobre a reputação que o homem tinha na cidade. O senhor tem certeza de que foi o senhor Rogério Almeida que fez isso? O mais velho dos dois perguntou, olhando a foto com atenção. Porque isso aqui é uma acusação muito séria. O senhor Rogério é um empresário respeitado na região. Tenho certeza absoluta. Eu falei, e contei toda a história desde o início. Como encontrei Júlia sendo arrastada pelo cavalo, os ferimentos que ela tinha, a visita que Rogério fez no dia anterior, as ameaças que ele fez. Os policiais anotaram tudo, fotografaram a foto, perguntaram se Júlia queria prestar queixa também. Ela confirmou minha versão dos fatos, mostrou as marcas que ainda estavam visíveis no corpo, contou sobre o histórico de violência durante o casamento. Nós vamos encaminhar o caso para a investigação. O policial mais novo disse, mas eu tenho que ser honesto com os senhores. Sem testemunha do crime original, sem prova física além desta foto, vai ser difícil fazer alguma coisa pegar. Advogado bom consegue alegar que a foto pode ter sido armação, que os ferimentos podem ter sido causados por outra coisa. Eu sei, eu respondi, mas pelo menos está registrado. Se ele tentar alguma coisa de novo, já tem um histórico. Os policiais foram embora deixando um número de telefone direto e prometendo aumentar o patrulhamento na região. Não era muita coisa, mas era alguma coisa. Júlia e eu ficamos sozinhos de novo, mas agora o clima de tensão era quase palpável no ar. O resto da manhã passou devagar, pesado.
Nós tentamos manter a rotina normal, mas estava difícil. Júlia ajudou nos trabalhos da fazenda, mas eu percebia que ela olhava constantemente para a estrada, esperando ver a caminhonete preta aparecer de novo. Eu também estava nervoso, mas tentava não demonstrar para não deixá-la mais assustada ainda. Por volta do meio-dia, quando o sol estava mais forte e nós tínhamos voltado para a sombra da casa, eu vi outra nuvem de poeira na estrada. Mas desta vez, não era uma caminhonete. Eram 3 carros. Carros caros, escuros, vindos devagar, mas com determinação. Júlia viu também e instintivamente se aproximou de mim. É ele de novo, só que agora trouxe companhia, como você disse que ia acontecer. Entra para dentro da casa e liga para a polícia. Eu falei, empurrando ela gentilmente na direção da porta. Fala que a situação se agravou, que ele voltou com mais gente. E você? Ela perguntou, resistindo a entrar. Não vai deixar você sozinho aqui fora com eles. Eu vou ficar na varanda. No máximo vou entrar se a coisa ficar muito feia. Mas por enquanto é melhor eu mostrar que não estou com medo, que não vou me esconder. E pegue a espingarda que está no armário do quarto. Só por precaução. Os 3 carros pararam em frente ao portão e desceram 6 homens. Rogério estava no meio, vestido igual no dia anterior, mas agora com um sorriso no rosto que não chegava aos olhos. Os outros 5 eram claramente capangas. Homens grandes, musculosos, com cara de quem estava acostumado com violência. "Bom dia, fazendeirinho!" Rogério gritou da estrada, sem se dar ao trabalho de abrir o portão. "Como passou a noite? Dormiu bem? Sonhou com um anjo?" Eu não respondi. Apenas fiquei ali parado na varanda, de braços cruzados, tentando parecer mais calmo do que realmente estava. Por dentro, meu coração batia como um martelo, mas eu sabia que não podia demonstrar medo. Homem como aquele se alimenta do medo dos outros. Estou vendo que você não quer conversar. Que pena. Eu vim aqui em paz com meus amigos para resolver nossa pequena diferença de opinião de ontem. Rogério gesticulou para os homens ao seu lado. Estes aqui são meus consultores. Eles me ajudam a resolver problemas complexos. Um dos homens, o maior em todos, deu um passo à frente e cuspiu no chão. Parecia ser o líder do grupo. Tinha cicatrizes no rosto e tatuagens nos braços. E quando sorriu, eu pude ver que estava faltando 2 dentes da frente. "Patrão disse que você está hospedando a mulher dele sem autorização." O homem falou com uma voz rouca, de quem fumava demais. "Disse também que você foi desrespeitoso ontem. Não gostamos de gente desrespeitosa. A mulher não é dele. São divorciados há 4 meses. E ela está aqui por vontade própria." Eu respondi, mantendo a voz firme. "Quanto ao desrespeito, eu só desrespeito quem merece ser desrespeitado." O homem das cicatrizes riu uma risada sem humor. "Olha só, patrão. O fazendeirinho aqui tem língua solta. Parece que não entendeu ainda com quem está mexendo." Rogério se aproximou do portão, mas não tentou abrir. Estava mantendo uma distância segura, deixando os capangas fazerem o trabalho pesado de intimidação. "Jonas, não é? Eu me informei sobre você depois de... Ontem, soube que você é um homem trabalhador, honesto, sem problemas com a justiça. Seria uma pena se isso mudasse." "O que você quer?" Eu perguntei direto. "Chega de enrolação. Fala logo o que veio fazer aqui. Quero minha mulher de volta. Simples assim. Ela vai comigo, por bem ou por mal. E você vai parar de se meter em assunto que não é seu." Rogério tirou os óculos escuros e me olhou diretamente. "A escolha é sua. Pode ser fácil ou pode ser difícil. Já falei ontem e falo de novo hoje. Ela não vai a lugar nenhum com você. E se você encostar um dedo nela, vai ter que me matar primeiro." Eu falei e percebi que estava falando sério. Estava disposto a morrer por Júlia, por uma mulher que conhecia há apenas 3 dias. Isso devia significar alguma coisa, mas eu não tinha tempo para analisar o que. O homem das cicatrizes olhou para Rogério como se estivesse pedindo permissão para fazer alguma coisa. Rogério assentiu com a cabeça, um movimento quase imperceptível, mas que todos viram. Então o homem abriu o portão como se fosse dono do lugar e começou a caminhar na minha direção com os outros 4 atrás. Rogério ficou parado junto aos carros, assistindo de longe, como sempre fazia. Mandava outros fazerem o trabalho sujo para ele. Eu recuei um passo na direção da porta da casa, mas sem dar as costas para eles.
Se eu corresse agora, eles iam saber que tinham vencido. Iam invadir a casa, pegar Júlia e fazer o que quisessem com ela. Eu não podia deixar isso acontecer. Escuta aqui, vovô, o homem das cicatrizes disse quando chegou perto da varanda. Nós não queremos machucar você. Você parece ser boa pessoa, só está no lugar errado na hora errada. Entrega a mulher para nós e todo mundo sai feliz desta história. Não vai rolar. Eu respondi sentindo as pernas tremendo, mas mantendo a voz firme. Vocês querem ela? Vão ter que passar por mim primeiro. Foi quando eu escutei o barulho. Um clique metálico que eu conhecia muito bem. Era o som de uma espingarda sendo engatilhada. Eu me virei e vi Júlia na porta da casa, segurando minha calibre 12 com firmeza, apontada diretamente para o peito do homem das cicatrizes. Vocês escutaram o Jonas. A voz dela saiu calma, determinada, sem nenhum tremor. Eu não vou a lugar nenhum com vocês, e se alguém tentar me forçar, vai levar chumbo. A expressão no rosto dos capangas mudou completamente. Eles não esperavam que Júlia soubesse usar uma arma. Não esperavam que ela tivesse coragem de enfrentá-los. O homem das cicatrizes parou onde estava e levantou as mãos devagar. Calma aí, bonita. Ninguém quer que ninguém se machuque. Guarda essa espingarda antes que aconteça algum acidente. O único acidente aqui vai ser se vocês não saírem da propriedade do Jonas imediatamente. Júlia disse, e eu pude ver que ela realmente sabia manejar a arma. Estava segurando corretamente, com firmeza, mirando no lugar certo. Eu tenho 5 cartuchos aqui. Vocês são 5. Façam as contas. Rogério, que até então estava assistindo tudo de longe, se aproximou do portão gritando. Júlia, você enlouqueceu? Guarda essa arma antes que você faça uma besteira. Você não é assassina. Não sou assassina, mas sou sobrevivente. Júlia respondeu sem tirar a mira do homem das cicatrizes. E você quase me matou ontem. Se eu atirar em vocês agora, vai ser legítima defesa. Foi quando eu escutei as sirenes ao longe. Alguém tinha ligado para a polícia, provavelmente Júlia, antes de pegar a espingarda, e eles estavam chegando. O som das sirenes mudou completamente o clima da situação. Os capangas olharam para Rogério em busca de instrução. Ele estava claramente nervoso agora, suando mesmo com o tempo não estando muito quente. A situação tinha saído do controle dele, não estava seguindo o script que ele tinha planejado. Vamos embora. Ele disse para os homens, agora não é hora. Mas isso aqui não acabou, Jonas. Nem para você, nem para ela. Nós temos paciência. Eles voltaram para os carros rapidamente, saindo da propriedade pouco antes das viaturas chegarem. 2 viaturas desta vez, com 4 policiais. Os mesmos de manhã, mais 2 que eu não conhecia. O que aconteceu aqui? O investigador mais velho perguntou, vendo Júlia ainda segurando a espingarda e eu parado na varanda, como se tivesse visto fantasma. Rogério voltou. Trouxe 5 homens armados. Invadiram minha propriedade. Me ameaçaram a Júlia. Eu contei tudo rapidamente, ainda, com o coração batendo descompassado. Vocês viram o carro dele? Pegaram a placa? O policial perguntou, mas eu balancei a cabeça. Tinha esquecido completamente de anotar as placas dos carros na tensão do momento. Os policiais ficaram na fazenda por quase 1 hora, colhendo depoimentos, vistoriando a propriedade, orientando sobre medidas de segurança. Eles foram profissionais, mas eu percebi que estavam preocupados. Rogério estava escalando a violência muito rapidamente, e eles sabiam que a situação podia explodir a qualquer momento. Vocês 2 precisam considerar seriamente sair da cidade por um tempo. O investigador mais velho disse antes de ir embora. Este homem está determinado, tem recursos e aparentemente não liga para as consequências. Não subestimem ele. Depois que a polícia foi embora, Júlia e eu ficamos sentados na varanda em silêncio por um tempo longo. Ela ainda estava tremendo um pouco pela adrenalina do confronto, mas tinha uma expressão de determinação no rosto que eu não tinha visto antes. Você sabe atirar mesmo ou estava blefando? Eu perguntei, tentando quebrar a tensão com um pouco de humor. Meu pai me ensinou quando eu era adolescente. Ele tinha uma fazenda pequena em Lavras. Dizia que toda mulher do interior precisava saber se defender. Júlia sorriu pela primeira vez em horas. Fazia anos que eu não pegava numa arma, mas é como andar de bicicleta. A gente nunca esquece. Você me salvou hoje.
Eu falei, olhando nos olhos dela. Se você não tivesse aparecido com a espingarda na hora certa, eles iam me bater até eu desmaiar e te levar embora. Nós nos salvamos. Ela corrigiu, pegando minha mão entre as dela. Você se colocou entre mim e eles, mesmo sabendo que podia apanhar. Mesmo sabendo que podia morrer. Por que fez isso, Jonas? Era uma pergunta que eu tinha feito para mim mesmo durante toda a manhã. Por que estava disposto a morrer por uma mulher que conhecia há 3 dias? Por que aquela situação me tocava tanto? Porque eu sentia como se tivesse encontrado algo que tinha perdido há muito tempo. Porque eu me apaixonei por você. As palavras saíram da minha boca antes mesmo de eu pensar nelas. Antes de eu ter certeza de que era isso mesmo que eu estava sentindo. Mas no momento que falei, eu soube que era verdade. Eu me apaixonei por você, Júlia. Em 3 dias, você virou minha vida do avesso e me fez sentir coisas que eu achei que nunca mais ia sentir. Ela me olhou com aqueles olhos de mel cheios de lágrimas, mas eram lágrimas diferentes das que eu tinha visto antes. Não eram lágrimas de medo ou dor. Eram lágrimas de emoção, de alívio, de alguma coisa que ela também estava sentindo, mas não sabia como expressar. Eu também me apaixonei por você, Jonas. Ela disse baixinho, quase sussurrando. Eu não queria, não era parte do plano. Eu só queria me recuperar e ir embora, recomeçar minha vida em outro lugar. Mas você me fez sentir segura pela primeira vez. Em anos, me fez sentir valorizada, respeitada, amada. Nós nos beijamos ali na varanda, com o sol do meio-dia batendo forte e o gado mugindo baixinho no pasto. Foi um beijo doce, demorado, cheio de todas as coisas que a gente não conseguia dizer com palavras. Um beijo que selava alguma coisa entre nós, que transformava aquela situação terrível numa história de amor. Mas nem toda história de amor tem final feliz. E a nossa estava longe de terminar. Porque enquanto nós nos beijávamos, na varanda, planejando o futuro e falando sobre sentimentos, Rogério estava na cidade articulando a próxima jogada. E desta vez, ele não ia aceitar um não como resposta. O telefonema chegou às 7 da noite, quando nós estávamos jantando e conversando sobre a possibilidade de Júlia mudar definitivamente para a fazenda. Era um número que eu não conhecia, mas quando atendi, a voz do outro lado era familiar. Jonas? Era Rogério. E a voz dele estava diferente, mais calma, mais controlada, mais perigosa. Espero que você e a Júlia tenham aproveitado bem o dia de hoje, porque foi o último dia de paz que vocês vão ter. O que você quer? Eu perguntei, fazendo sinal para a Júlia se aproximar para ouvir a conversa. Quero fazer uma proposta, um último acordo civilizado antes das coisas ficarem realmente feias. Rogério fez uma pausa dramática. Vocês dois se encontram comigo amanhã às 8 da noite no antigo depósito da ferrovia, aquele que fica na saída da cidade. Sozinhos, sem polícia, sem testemunha, sem arma. E por que diabos eu faria isso? Eu perguntei, já sabendo que era uma armadilha. Porque se vocês não aparecerem, eu vou queimar sua fazenda com tudo dentro. Vou matar seu gado, vou destruir tudo que você construiu na vida. E depois vou atrás da Júlia mesmo assim. Rogério riu, uma risada fria que gelou meu sangue. Mas se vocês aparecerem, nós conversamos como adultos civilizados. Talvez até cheguemos a um acordo que satisfaça todo mundo. Júlia balançou a cabeça desesperadamente, fazendo gestos para eu não aceitar. Mas eu sabia que não tínhamos escolha. Se não fôssemos, Rogério ia cumprir a ameaça. E se fôssemos, pelo menos teríamos uma chance de resolver aquilo de uma vez por todas. Está bem, eu falei. Nós vamos, amanhã às 8. Ótimo. Sabiam que eram pessoas razoáveis. Ah, e Jonas, uma última coisa. Se eu descobrir que vocês tentaram alguma coisa, polícia, arma, testemunha, qualquer coisa, o acordo está cancelado e as consequências vão ser muito piores do que vocês imaginam. Ele desligou o telefone, deixando nós dois ali parados na cozinha, olhando um para o outro e sabendo que tínhamos acabado de aceitar ir para nossa própria execução. Porque homem como Rogério não marca encontro para conversar, marca encontro para eliminar problema. E nós éramos o problema dele. Aquela foi a noite mais longa da minha vida. Júlia e eu ficamos acordados até de madrugada, planejando, conversando.
tentando encontrar uma saída que não existia. Eu cogitei ligar para a polícia mesmo assim, mas ela me lembrou que Rogério tinha influência suficiente para saber de qualquer movimento que fizéssemos. E se ele descobrisse, as consequências seriam piores. Por volta das 3 da manhã, nós paramos de falar sobre estratégias e começamos a falar sobre nós. Sobre os 3 dias que tínhamos passado juntos, sobre como tudo tinha mudado tão rápido, sobre o que poderia ter sido se tivéssemos nos conhecido em outras circunstâncias. Jonas, ela disse, deitada no meu peito na cama do quarto principal, se a gente não sair vivo dessa, eu quero que você saiba que estes foram os dias mais felizes da minha vida adulta. Você me fez lembrar de quem eu era antes do Rogério, me fez sentir forte de novo. Não fala assim, nós vamos sair vivos dessa. Eu passei a mão no cabelo dela, sentindo o cheiro de jasmim do shampoo que ela usava. Vamos dar um jeito de resolver essa situação e depois vamos ter o resto da vida para ser felizes. Mas no fundo, eu sabia que as chances eram mínimas. Rogério tinha dinheiro, tinha homens, tinha armas. Nós tínhamos apenas coragem e o amor que descobrimos um pelo outro. Às vezes isso basta, mas às vezes não. Quando amanheceu, nós fizemos tudo o que sempre fazíamos. Tomamos café juntos, cuidamos dos animais, tentamos manter a rotina normal. Mas era diferente. Cada gesto parecia mais importante. Cada conversa parecia mais preciosa. Era como se nós soubéssemos que podia ser a última vez. Por volta das 5 da tarde, eu tomei uma decisão. Júlia estava na varanda vendo o sol se inclinar para oeste quando eu cheguei perto dela com a espingarda na mão e uma mochila nas costas. "O que você vai fazer?" ela perguntou, já desconfiando da minha intenção. "Eu vou chegar no depósito antes da hora marcada. Vou me esconder, ver quantos homens ele levou, como está a situação. Se der para resolver sem você aparecer, eu resolvo. Se não, pelo menos você não vai estar em perigo." Júlia se levantou da cadeira com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de raiva e determinação que fez os olhos dela brilharem como fogo. "Você enlouqueceu? Nós combinamos que íamos juntos. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Júlia, seja razoável. Se nós dois formos, nós dois podemos morrer. Se só eu for, pelo menos você fica viva. Pode refazer sua vida em outro lugar, longe do Rogério. E você acha que eu conseguiria viver sabendo que você morreu por minha causa? Você acha que eu conseguiria ser feliz sabendo que o homem que eu amo se sacrificou para me salvar?" Ela pegou minha mão e apertou forte. Nós entramos nisso juntos. Nós saímos juntos. Vivos ou mortos, mas juntos. Eu olhei nos olhos dela e vi que não adiantava discutir. Júlia tinha tomado a decisão dela. E eu sabia que ela era teimosa o suficiente para ir atrás de mim mesmo se eu tentasse deixá-la para trás. "Está bem, mas nós fazemos do meu jeito. Chegamos lá antes da hora, estudamos o terreno, só entramos no depósito se tivermos certeza de que é seguro. E ao menor sinal de perigo, você corre. Me promete isso." "Eu prometo", ela falou, mas eu podia ver nos olhos dela que era uma promessa que ela não tinha intenção de cumprir. Júlia era do tipo de mulher que fica ao lado do seu homem aconteça o que acontecer. E por mais que isso me deixasse preocupado, também me deixava orgulhoso. Nós saímos da fazenda às 6h30, quando o sol estava se pondo e a luz ficando dourada. Eu levei a espingarda desmontada na mochila, junto com uma caixa de cartuchos e uma lanterna pequena. Júlia levou uma faca de cozinha escondida na bota e o celular no silencioso, caso precisássemos pedir ajuda. O depósito da ferrovia ficava a uns 15 quilômetros da fazenda, numa parte abandonada da cidade onde antigamente passava o trem de carga. Era um lugar perfeito para um encontro como aquele, isolado, sem testemunhas, com várias rotas de fuga, ou várias rotas para esconder um corpo. Nós chegamos lá às 7h20, 40 minutos antes da hora marcada. O local estava deserto, apenas alguns carros velhos abandonados e muito mato crescendo entre os trilhos enferrujados. O depósito em si era um prédio grande de tijolos, com janelas quebradas e portas que não fechavam direito. Eu estacionei o carro numa estradinha de terra a uns 500 metros do depósito e nós nos aproximamos a pé, usando o mato como camuflagem.
Quando chegamos perto o suficiente para ver o prédio inteiro, eu montei a espingarda e estudei a situação. Tinha 2 carros estacionados atrás do depósito, escondidos da estrada principal, a caminhonete preta do Rogério e um sedã escuro que eu não conhecia. Pelas janelas quebradas do prédio, eu pude ver movimento lá dentro. Pelo menos 3 pessoas, talvez 4. Eles chegaram antes de nós. Eu sussurrei para Júlia, que estava agachada ao meu lado, atrás de uma moita de capim. Estão esperando lá dentro, provavelmente numa emboscada. O que nós fazemos? Ela perguntou, e eu pude ouvir o nervosismo na voz dela, apesar de toda a coragem que ela estava demonstrando. Nós esperamos. Vamos ver se mais alguém chega, vamos estudar os movimentos deles. Às 8 em ponto, se eles saírem do prédio para nos procurar, a gente sabe que é armadilha. Ficamos ali escondidos por mais de meia hora, observando. Às 8 horas, pontualmente, Rogério saiu do depósito e ficou parado na frente do prédio, olhando na direção da estrada. Ele estava sozinho, mas eu sabia que os outros estavam lá dentro, esperando. 5 minutos depois, ele gritou: Jonas! Júlia! Eu sei que vocês estão aí! Venham logo! Não temos a noite toda! Eu olhei para Júlia e vi que ela estava com a mesma dúvida que eu. Será que deveríamos aparecer? Será que ainda havia uma chance, por menor que fosse, de resolver aquilo conversando? Foi quando eu vi um terceiro, um carro chegando pela estrada principal. Era uma viatura da polícia, dirigindo devagar, com as luzes apagadas. Meu coração deu um pulo no peito. Alguém tinha chamado a polícia. Mas quem? Nós não tínhamos contado para ninguém sobre o encontro. A viatura parou a uns 100 metros do depósito e 2 policiais desceram. Eram os mesmos que tinham vindo na fazenda de manhã. Eles se aproximaram de Rogério com as armas na mão, mas não apontadas. Senhor Rogério, o investigador mais velho gritou: Queremos conversar com o senhor sobre os incidentes de hoje e de ontem. Rogério parecia nervoso, mas tentava manter a compostura. Não sei sobre que incidentes vocês estão falando, investigador. Vim aqui encontrar com uns amigos para resolver uma questão pessoal. Foi quando a situação explodiu. O homem das cicatrizes e os outros capangas saíram do depósito correndo, com armas na mão, tentando pegar os policiais de surpresa. Os policiais reagiram rápido, se abrigaram atrás da viatura e começaram a trocar tiros. Rogério correu para trás do depósito, provavelmente tentando chegar na caminhonete e fugir. Era o momento que eu estava esperando. Ele estava isolado, longe dos capangas, vulnerável. Fica aqui, eu falei para Júlia, mas ela já estava se levantando também. Se você não ficar, eu não vou. Nós corremos pela lateral do depósito, aproveitando que todo mundo estava distraído com o tiroteio. Quando chegamos atrás do prédio, Rogério estava tentando abrir a porta da caminhonete, mas as chaves tinham caído no chão e ele estava procurando elas desesperadamente. Procurando isso, eu falei, aparecendo atrás dele com a espingarda apontada para suas costas. Ele se virou devagar, com as mãos para cima, mas o rosto dele não mostrava medo, mostrava raiva pura. Jonas, meu amigo, você chegou na hora certa para ver o show. Seus amigos policiais estão tomando um banho de chumbo lá na frente. Em poucos minutos, meus homens vão resolver a situação e depois nós vamos ter nossa conversa particular. O tiroteio continuava do outro lado do depósito, mas eu podia escutar que estava diminuindo de intensidade. Ou os policiais estavam levando a melhor, ou os capangas. Por que você não desiste? Eu perguntei, mantendo a espingarda firme. Por que não aceita que a Júlia não quer mais nada com você e segue sua vida? Porque ela é minha, Rogério gritou, e toda a máscara de civilidade caiu do rosto dele. Ela sempre foi minha e sempre vai ser minha. Eu não divido o que é meu com ninguém. Ela não é propriedade sua, nem de ninguém. É uma pessoa livre para escolher com quem quer ficar. E ela escolheu ficar comigo. Júlia se aproximou, ficando ao meu lado. Aceita isso e vai viver sua vida. Rogério olhou para ela com um ódio tão intenso que até eu senti medo. Escolheu ficar com ele? Com esse caipira sem dinheiro, sem futuro, sem nada para oferecer? Você está enlouquecendo, Júlia. Isso deve ser síndrome de Estocolmo ou alguma coisa assim. Foi quando eu cometi o erro. Baixei a guarda por um segundo, distraído pela raiva que senti das palavras dele.
Rogério aproveitou o momento e se jogou em cima de mim, tentando tomar a espingarda. Nós rolamos no chão, lutando pelo controle da arma. Jonas! Júlia gritou, tentando nos separar, mas era perigoso se aproximar com nós dois brigando pela espingarda. A luta durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Rogério era mais forte do que eu esperava, mais desesperado. Ele conseguiu virar a espingarda na minha direção e por um momento eu achei que ia morrer ali mesmo. Foi quando o tiro ecoou pelo ar, mas não foi da espingarda que estava entre nós. Foi de outra arma. Rogério parou de lutar e olhou para baixo. Tinha sangue se espalhando pela camisa dele. Júlia estava ali parada, com uma pistola na mão. Uma pistola que ela deve ter pego de um dos capangas que estava morto perto da entrada do depósito. Você atirou em mim, Rogério disse, mais surpreso do que com dor. Você realmente atirou em mim. Você ia matar ele, Júlia respondeu, e a mão dela trêmula, segurando a arma. Você ia matar o homem que eu amo. Eu não podia deixar isso acontecer. Rogério caiu de joelhos, levando a mão ao ferimento no peito. Não era um tiro fatal, mas era sério o suficiente para tirá-lo de combate. Eu me levantei do chão e peguei a espingarda de volta, apontando para ele. O tiroteio do outro lado do depósito tinha parado. Ou todo mundo estava morto, ou alguém tinha vencido. Nós ficamos ali em silêncio, esperando para ver quem ia aparecer primeiro. Foram os policiais. Eles apareceram na esquina do depósito com as armas em punho, mas quando viram a situação, Rogério no chão sangrando e nós dois em pé, eles abaixaram as armas. Está tudo bem aqui? O investigador mais velho perguntou, se aproximando devagar. O que aconteceu? Júlia explicou tudo rapidamente. Como Rogério tinha tentado matar eu, como ela foi forçada a atirar para me salvar. Os policiais chamaram a ambulância e prenderam Rogério mesmo ferido. E os outros homens? Eu perguntei, curioso sobre como o tiroteio tinha terminado. 2 mortos, 1 ferido, 2 fugiram. O investigador falou, limpando o suor da testa. Mas o ferido já está falando. Contou tudo sobre o esquema do Rogério, sobre as ameaças, sobre a tentativa de homicídio com o cavalo. Com o depoimento dele e as evidências que temos, o Rogério vai ficar muito tempo na cadeia. Júlia deixou a pistola cair no chão e se jogou nos meus braços chorando. Não eram lágrimas de tristeza ou medo, eram lágrimas de alívio, de libertação, de quem finalmente estava livre de um pesadelo que durava anos. Acabou. Eu sussurrei no ouvido dela, segurando ela forte. Acabou para sempre. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da minha vida. Júlia vendeu a casa dela em Lavras e se mudou oficialmente para a fazenda. Nós nos casamos no civil numa cerimônia simples, só com alguns vizinhos como testemunhas. Rogério foi condenado a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio, cárcere privado, ameaça e formação de quadrilha. Júlia trouxe vida nova para a fazenda. Plantou flores no quintal, reformou a casa, comprou móveis novos. Começou a dar aulas particulares para as crianças da região, realizando finalmente o sonho de ser professora. Eu nunca me senti tão completo, tão útil, tão vivo. Hoje, quase 1 ano depois de tudo isso acontecer, eu posso dizer que valeu a pena cada momento de medo, cada noite sem dormir, cada confronto. Porque me trouxe até Júlia, e Júlia me trouxe de volta à vida. Tem gente que acha que história de amor depois dos 50 é coisa de filme, de livro, que não acontece na vida real. Eu estou aqui para dizer que acontece sim. Às vezes, quando a gente menos espera, quando a gente já tinha desistido de sonhar, a vida coloca uma pessoa especial no nosso caminho. Júlia me ensinou que nunca é tarde demais para recomeçar, nunca é tarde demais para ser feliz. E eu ensinei para ela que ainda existem homens dispostos a lutar pelos seus amores, dispostos a proteger quem amam, aconteça o que acontecer. Para vocês que estão me ouvindo e que talvez estejam passando por um momento difícil na vida, que talvez estejam se sentindo sozinhos ou perdidos, eu deixo uma mensagem. Não desistam. A vida tem jeitos estranhos de consertar as coisas, de colocar as pessoas certas no nosso caminho, no momento certo. Eu era um homem solitário, meio morto por dentro, vivendo uma rotina vazia numa fazenda silenciosa. Hoje, eu acordo toda manhã ao lado da mulher que amo, numa casa cheia de risadas e projetos para o futuro.
Tudo mudou em poucos dias, porque às vezes a vida precisa apenas de uma oportunidade para nos surpreender. E vocês sabem como começou tudo isso? Com um ato simples de compaixão, de humanidade. Eu vi alguém sofrendo e resolvi ajudar. Não pensei nas consequências, não calculei os riscos. Apenas fiz o que achava certo, e essa decisão mudou minha vida para sempre. Então, sejam gentis uns com os outros. Ajudem quando puderem ajudar. Protejam quem precisa ser protegido. Amem sem medo de se machucar. Porque às vezes, nessas horas mais simples e mais humanas da vida, é que acontecem os maiores milagres. Hoje eu e Júlia criamos gado juntos. Cuidamos da terra juntos. Sonhamos com o futuro juntos. Ela está grávida do nosso primeiro filho, um menino que vai nascer no começo do ano que vem. Vamos chamar ele de Gabriel, que significa força de Deus, porque foi a força de Deus, trabalhando através do amor e da coragem, que trouxe nós dois juntos e mudou nossas vidas para sempre. E se vocês quiserem saber o resto da história, como foi a adaptação da Júlia à vida na fazenda, como foi o julgamento do Rogério, como está sendo a gravidez, deixem um like neste vídeo e comentem aí embaixo. Se tiver interesse suficiente, eu volto aqui para contar mais detalhes desta história que mudou minha vida e me fez acreditar de novo no amor, na bondade humana e na possibilidade de recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Muito obrigado por me escutarem até o final. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. E lembrem-se sempre, nunca é tarde demais para ser feliz.